todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso último webinário, né? Esse é um webinário de série de outros encontros que nós tivemos durante esse ano, então nós estamos encerrando nossas atividades hoje. E eu não sabia que a Inara fazia parte da organização. Muito bom te rever aqui. Vou te ver vários nomes aqui. Não sei se eu conheço alguém, alguns estão só com o primeiro nome. Eu até acho que eu conheço umas 2 ou 3 pessoas aqui, hein, gente? Mas vamos lá. Fazer uma breve apresentação do nosso palestrante de hoje, então. Dr. Renan, boa tarde. Doutor é graduado em odontologia, com especialização em plantodontia, mestrado, residência médica, aperfeiçoamento e professor da BO e da Associação Beneficente de Campo Grande. Professor, o senhor tem a palavra, se quiser compartilhar, fique à vontade também, do jeito que for melhor para você. E hoje, vendo algumas perguntas no chat, eu vou te avisando. Perfeito, tá ótimo, então. Pessoal, boa tarde para todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu não sabia que a Inara fazia parte da organização. Muito bom te rever aqui. Vou te ver também. Vários nomes aqui. Eu não sei se eu conheço alguém, alguns estão só com o primeiro nome. Eu até acho que eu conheço umas 2 ou 3 pessoas aqui, hein, gente? Mas vamos lá. Aulinha de final de ano, né? Será que tem alguém na praia assistindo a gente, pessoal? Se tiver alguém na praia assistindo a gente, compartilha o vídeo aí, só para a gente passar um pouco mais de vontade. Não, né? Para não causar uma certa depressão na gente, né? O objetivo era esse, era só dar aquele gásinho assim, sabe? Não, mas é brincadeira, pessoal. Deixa eu ver se eu estou compartilhando adequadamente aqui minha tela com vocês. Todos me veem? Todos estão vendo a projeção, pessoal? Sim, estamos te vendo. Perfeito. Então, pessoal, a gente está aqui hoje justamente para falar sobre isso, né? Cirurgia oral na atenção primária. Integração. Ela já me apresentou, mas só para pontuar para vocês, sou graduado aqui pelo UFMS, assim como a Inara, a gente foi contemporâneo na faculdade. Logo depois fiz a residência em Bucomaxilo, na Santa Casa de Campo Grande. Eu ainda atuo lá, mas não com plantões. Eu dou aula na residência. Então, volta e meia, eu estou lá com os meninos dando uma aula para eles. Geralmente, planejamento de ortognática, fixações, a área de osso-integração, essa área mais cirurgias eletivas. Também sou especialista em plantodontia. Depois eu fiz uma série de outros cursos voltados mais para técnicas específicas, né? Além do mestrado já na área de prótese. Então, eu fico atuando entre cirurgia, implante, prótese, é o tripé, digamos assim, da reabilitação. Então, hoje meu foco de trabalho, foco da minha atenção, fica muito voltado para isso, tá bom? Tem cirurgia oral no Insta, fica à vontade, escaneia o QR Code, tira foto, tira print da tela, marca a gente, marca a Escola de Saúde Pública, né, Inara? Por favor, sigam a escola também. Com certeza. O tema que a gente vai tratar hoje, ele é cirurgia oral na atenção primária. E quando a gente pensa em cirurgia oral na atenção primária, eu tenho certeza que na cabeça de vocês, assim como na minha, a gente está pensando mais pontualmente sobre extração de dente, exodontia. Cirurgias mais complexas têm uma tendência de serem direcionadas para o centro de especialidade. Se for uma biópsia, se for um diagnóstico, vai para o estomatologista. Se for elemento incluso, eventualmente alguma lesão óssea, vai para o buco. Se for alguma cirurgia mais complexa em criança ou paciente especial, segue ou para a pediatria ou para o paciente especial. Quando a gente pensa na atenção primária, a gente pensa na resolução cirúrgica daqueles procedimentos mais simples, que a gente consegue dar uma vazão maior no dia a dia. E aí a gente vai acabar ficando com a nossa atenção mais voltada exatamente para as exodontias. Aí vão ser dentes unirradiculares, até pode ser multirexodontia, não seja siso nem nada incluso. Esse é o objetivo da atenção primária. Para cirurgias mais complexas, a gente vai ter os centros de especialidade. Que eu não falei em exodontia, pessoal. As indicações mais comuns vão envolver trauma, mordedura em bochecha, dente mal posicionado, né, coisas que vão indicar exodontia. E lembrando que a gente tem aquela dinâmica de
extraiu um siso, o antagonista normalmente, junto à CRAU, um curso de cirurgia oral dentro da prefeitura, voltado para dentistas da atenção básica. É basicamente um curso que fala exatamente do que a gente vai falar aqui hoje. É um curso de duração aproximada de 2 meses com periodicidade semanal. Então, toda semana a gente tem atividades ao longo de mais ou menos 2 meses. Isso inclui aula teórica e clínica. E a gente hoje consegue ter isso dentro da prefeitura. Tem lá no Exodontia, pessoal da web, depois até vou passar para a Inara e passar para vocês, lá o edital de cada turma nova, tá? A gente deve ter alguma turma nova para fevereiro. Agora, final de ano, para o Exodontia, pessoal. As indicações mais comuns vão envolver trauma, mordedura em bochecha, dente mal posicionado, né? Coisas que vão indicar exodontia. E lembrando que a gente tem aquela dinâmica de extraiu um siso, o antagonista normalmente. Indicações são essas na tela, são as indicações que vocês costumam conviver. Imagino que todo mundo tem alguma experiência clínica constante, alguns vão ter uma realidade que a sua unidade tem mais cirurgia, outros a unidade tem menos. Tem gente que vai estar numa unidade que tem cirurgia de molares sempre, o outro é só raízes, e é por assim vai, né? Assim por diante. Mas, no geral, são essas exodontias. Bom, em se tratando de exodontia, pessoal, as indicações mais comuns vão envolver trauma, mordedura em bochecha, dente mal posicionado, né? Coisas que vão indicar exodontia. E lembrando que a gente tem aquela dinâmica de extraiu um siso, o antagonista normalmente vai ter indicação de exodontia, que a longo prazo, a gente imagina que tem que tirar, eventualmente a recusa pela exodontia pode caracterizar uma falta de vontade de fazer o tratamento completamente. Ele não tem espaço, ele está como esse na tela, só alguma cúspide exposta. Você pode ter um siso superior que está voltado para vestibular, como a gente tem na tela agora. Eventualmente, ele traumatiza tecido mole. Todos esses fatores são indicativos de exodontia do siso, tá bom? Você pode ter um siso mal posicionado desse evoluindo com cárie ou dificuldade de higiene. São outros fatores que vão indicar exodontia. E lembrando que a gente tem aquela dinâmica de extraiu um siso, o antagonista normalmente vai ter indicação de exodontia, que a longo prazo, a gente imagina que tem que tirar, eventualmente a recusa pela exodontia pode caracterizar uma falta de vontade de fazer o tratamento dele. Mas tomem cuidado com isso, tá? A gente pode ter comprometimento de dentes associados ao siso, então se o paciente fazer a higienização, esse siso não tem indicação de ser removido. O paciente tem que ser orientado sobre a adequada higiene. Se ele conseguir manter a higiene e o dente está em função, esse dente vai ficar. Eu recebo, eventualmente, é raro, mas acontece, indicação de exodontia lá no céu, que na verdade não precisa ser extraído. Aí eu me vejo numa situação, às vezes, que eu tenho que explicar para o paciente e dar a opção para ele. Porém, nunca negar a cirurgia. A gente imagina que tem ganhado, ele já conseguiu a vaga, ele já enfrentou a fila. Às vezes a indicação não é a mais adequada e eu acabo tendo que fazer a exodontia porque já foi indicado, o paciente imagina que tem que tirar, eventualmente a recusa pela exodontia pode caracterizar uma falta de vontade de fazer o tratamento dele. Mas tomem cuidado com isso, tá? A gente pode ter comprometimento de dentes associados ao siso, então observem esse segundo molar aí, basicamente levando à perda dele devido à presença do siso. Tá? O que provavelmente aconteceu nesse caso, nessa radiografia central? É bem provável que a gente tenha tido uma cárie distal, coisa comum de ver, né? E pode progredir até para uma situação pior, como está ao lado direito, onde eu tenho uma cárie muito grande, acontece o que a gente tem na imagem, comprometimento pulpar, lesão periapical. Aí você já não tem mais indicação do éxito do terceiro, e sim do segundo e do terceiro. E a gente ainda tem um primeiro molar ali com lesão periapical, né? Tipo de situação que a gente costuma ver. E situações extremas, acontece o que a gente tem na imagem da esquerda, pessoal. Nesse caso, é diferente, isso não é uma cárie, tá? Esse é um processo de reabsorção inflamatória. Então, o segundo molar sendo reabsorvido pela presença do siso. Não sei se todos lembram,
mas isso vai acontecer devido à presença do capuz pericoronário. O capuz tem muita atividade de crescimento, então, eventualmente, ao entrar em contato com a raiz do segundo molar, ele pode dar um start de estímulo de reabsorção. Lembrando que a gente está fazendo agora, pessoal, a introdução do que são as indicações, tá? Dos procedimentos que vocês normalmente vão se deparar nas unidades de vocês. Outras situações comuns da gente se deparar são lesões peripicais em dentes unirradiculares. Eventualmente, esse dente já teve uma falha de tratamento endodôntico, como é o caso dessa imagem do lado esquerdo. A gente pode ter situações em dentes multirradiculares. Nos conhecimentos que eu vou querer transmitir para vocês hoje, pontuando qual é a realidade de vocês, as exodontias menos complexas, e agora ter e ver no dia a dia de vocês, né? Fraturas das mais variadas possível, nesse caso uma fratura devido provavelmente a um pino mal adaptado, coisas comuns no nosso dia a dia, né? Pois bem, com isso, gente, a gente chega nos conhecimentos que eu vou querer transmitir para vocês hoje, pontuando qual é a realidade de vocês, as exodontias menos complexas, e agora o que eu vou tentar contribuir com vocês. Inclusive, eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Tem até mais gente do que eu imaginei que teria, considerando a época do ano que a gente está. Dia 29, a 2 dias das festas de final de ano, né? Imagino que tem um monte de gente que vai sair da aula e ainda vai ter que ir no mercado fazer compras. Então, a gente está com bastante gente na sala, que é muito bacana. E eu sei que todos vocês já têm uma vivência, já têm tempo de estrada, tempo de clínica, tempo de atendimento. E é diferente de quando a gente dá aula ou na graduação, ou para alguém que acabou de sair da graduação, que a experiência clínica dessa pessoa vai ser só o que ela viu na faculdade. Então, a gente tem esses conhecimentos de base, enquanto na sala agora, biossegurança, anatomia, com quantos na sala agora? Não sei quantos estão na sala agora. Seu nariz, cabelo, mulheres, contaminar o cabelo. Aí você se expõe a aerosol, que você vai fazer uma... Ah, mas é que o colega do lado ensina errado. Eu trabalho com outra pessoa na unidade que ensina errado. Não importa. Você tem que fazer o certo. Se vocês estão aqui dia 29, 17 pessoas assistindo essa aula, é que no mínimo vocês 17, ou 16, desconsiderando eu, querem fazer algo melhor que os outros. O filé mignon para vocês. Aquilo que eu imagino que possa ser um degrau para aumentar o conhecimento de vocês na área cirúrgica. E é o que eu posso ajudar, tá bom? De biossegurança, pessoal, colocando na ordem que está na tela, eu tenho certeza que todo mundo vê biossegurança como um tema chato, cansativo. Pô, não é possível que a gente vai falar disso. Eu vou falar só uma coisa sobre biossegurança. Uma coisa que todo mundo que está aqui, todo mundo que está na sala... A gente está com quantos na sala agora? Não sei quantos estão na sala agora. Seu nariz, cabelo, mulheres, contaminar o cabelo. Aí você se expõe a aerosol, que você vai fazer uma... Ah, mas é que o colega do lado ensina errado. Eu trabalho com outra pessoa na unidade que ensina errado. Não importa. Você tem que fazer o certo. Se vocês estão aqui dia 29, 17 pessoas assistindo essa aula, é que no mínimo vocês 17, ou 16, desconsiderando eu, querem fazer algo melhor que os outros. A luva, e foi dar uma arrumadinha no óculos, ou esqueceu o óculos, e foi colocar o óculos de proteção já com a luva. Essa, na cirurgia, seria uma das maiores falhas de biossegurança possível. E aí vai ter alguém aí que está pensando assim, Renan, mas não tem luva cirúrgica onde eu estou, eu não trabalho com campo estéreo. Mas você considerou que você botou a mão na boca do paciente e depois colocou no seu óculos, e você está se contaminando, você eventualmente vai contaminar sua pele, seu nariz, cabelo, mulheres, contaminar o cabelo. Aí você se expõe a aerosol, que você vai fazer uma... Ah, mas é que o colega do lado ensina errado. Eu trabalho com outra pessoa na unidade que ensina errado. Não importa. Você tem que fazer o certo. Se vocês estão aqui dia 29, 17 pessoas assistindo essa aula, é que no mínimo vocês 17, ou 16, desconsiderando eu, querem fazer algo melhor que os outros. Pensem nisso. Isso é o que eu quero que vocês pensem de biossegurança, tá? O resto, todo mundo tem de base. Não toque mais nada. Colocou a luva, descontamina com álcool. E aí você parte para a cirurgia. Pô, tá operando, aquela luva é só para a situação cirúrgica, aquela que você está na mão na hora. Precisa mexer em qualquer coisa? Tem que tirar a luva. Não é para arrumar o refletor à toa. Se arruma o refletor, contamina o refletor e depois vai atender outro paciente. Ou arrumar a altura da cadeira nessa hora.
Aí você vai lá embaixo na cadeira, levanta, sobe a cadeira, com aquela luva contaminada, vocês fazem, e a SB faz. E se você vê sua SB, mas é que o colega tem preguiça de chamar atenção. Minha SB tem 20 anos de prefeitura, é velha, ranzinza. Não importa. Mas é que o colega do lado ensina errado. Eu trabalho com outra pessoa na unidade que ensina errado. Não importa. Você tem que fazer o certo. Se vocês estão aqui dia 29, 17 pessoas assistindo essa aula, é que no mínimo vocês 17, ou 16, desconsiderando eu, querem fazer algo melhor que os outros. Pensem nisso. Isso é o que eu quero que vocês pensem de biossegurança, tá? O resto, todo mundo tem de base. O resto, vocês sabem. A respeito de conhecimento anatômico. Conhecimento anatômico, normalmente a gente vai utilizar para princípio de anestesia, conseguir se localizar para fazer uma boa anestesia, saber que estrutura você tem ali próximo daquele dente que você quer tirar. Então a gente pega muito lado de anatomia óssea. Estou pensando em exodontia, estou pensando em anatomia de osso. Tá? Essa é a verdade. Para eu não, eventualmente, vou precisar de um pouco de anatomia vascular, saber aonde que estão artérias e veias, para eu não, eventualmente, tropeçar em cima de uma delas. Né? As cirurgias orais da atenção primária, normalmente não vão demandar acessos, incisões muito longas, ao ponto de você acabar esbarrando em algum vaso sanguíneo, né? Mas é um conhecimento interessante, é um conhecimento que a gente precisa ter. E a vascularização, são as artérias e veias, andam muito próximas da neuroanatomia. E a neuroanatomia a gente usa muito ela para anestesia. Então, o direcionamento da sua técnica anestésica sempre vai ter como alvo um nervo, um ramo, seja um ramo terminal ou um tronco neural. E aí a neuroanatomia tem que estar mais ou menos presente para você conseguir se orientar na hora de fazer sua anestesia. Mas em linhas gerais, que são os princípios de anatomia que a gente mais utiliza em exodontia, tá? É a anatomia óssea, mas em linhas gerais é uma verdade que a maxila é mais macia, né? Toda vez que você tem um dente para tirar em maxila, é um alívio um pouquinho maior do que seria para tirar um dente numa mandíbula. Uma mandíbula e situar onde estão os seus nervos de interesse. Se a gente for pensar em anatomia óssea, a gente vai pensar basicamente na maxila, onde estão os dentes da arcada superior, e mandíbula, onde estão os dentes da arcada inferior. Vocês sabem disso, vocês dominam muito isso, não pretendo me delongar aqui. Mas em linhas gerais, é uma verdade que a maxila é mais macia, né? Toda vez que você tem um dente para tirar em maxila, é um alívio um pouquinho maior do que seria para tirar um dente numa mandíbula. Observem nessa imagem a região de tuberosidade, principalmente do lado esquerdo da imagem, a gente tem uma área bem porosa. Eu sempre brinco que isso aqui parece chocolate inteiramente porosa, tá? A gente tem áreas da maxila que o osso é tão duro quanto, ou até mais duro que a mandíbula. É um osso que vai apresentar menos resistência do que seria um osso mandibular. A mandíbula, via de regra, o que ela tem a mais que a maxila? Ela tem muito mais cortical, como está na tela para vocês. Então, essa cortical vai gerar retenção de raízes. Joia? Beleza. Renan, zero novidade até agora. Tá. Tem uma coisa que é novidade. A maxila, ao contrário do que muitos pensam, ela não é inteiramente porosa, tá? A gente tem áreas da maxila que o osso é tão duro quanto, ou até mais duro que a mandíbula. Aonde na maxila o osso pode ser mais duro do que na mandíbula, gente? 3, 2, 1. Normalmente, o que está projetado na tela para você vai representar uma dificuldade na hora da extração. Isso é fato, tá bom, gente? Sempre tem que ir para essa cirurgia com a paciência bem preparada, o ombro e o punho. E que não são cirurgias muito fáceis, tá? Já a região de incisivos, região de premolares e molares tende a ser mais macio, tende a ser mais fácil de remover. Na mandíbula, basicamente é chamada de pilar canino, é uma das áreas em que o osso da maxila é o mais duro. Inclusive, há a possibilidade de ser osso tipo 1, osso puramente cortical. Então, Renan, o canino é difícil de tirar porque ele é um dente grande. Sim, e porque ele está situado numa área de osso muito duro.
Tanto o canino ser grande quanto o osso ser duro tem um motivo. O canino, associado a esse osso duro, ele vai representar uma transmissão de forças. Não é à toa que o osso aí é mais duro, que esse dente é um dente mais robusto. Então, o canino sempre vai representar uma dificuldade na hora da extração. Isso é fato, tá bom, gente? Sempre tem que ir para essa cirurgia com a paciência bem preparada, o ombro e o punho, e que não são cirurgias muito fáceis, tá? Já a região de incisivos, região de premolares e molares tende a ser mais macio, tende a ser mais fácil de remover. Na mandíbula, basicamente ela é inteira na região alveolar, ela é dura. Então sempre tem um componente de osso cortical que vai reter bastante o dente, tá? Lembrando que quanto menor a raiz do dente, mais fácil de tirar. Então incisivos inferiores são mais fáceis de tirar do que molares inferiores. Além do que, incisivos são uniradiculares, molares são multiradiculares. Para a gente fazer nossas... Bom, essa pincelada na anatomia de tecidos duros, a gente passa para a anatomia neural. Seria a anatomia daquilo que vai nos interessar para anestesia. Para a gente fazer nossas exodontias, dessensibilizar língua, bochecha, lábio, dente, osso, tudo é sensibilizado pelo trigêmeo. Então a gente tem alturas, níveis, profundidades diferentes, cara. Elas são as duas principais... Agora eu tô aqui. Bom, continuando. Quando eu abro essas janelas, não atrapalha a projeção de vocês, né? Não. Beleza. Então, neuroanatomia, pessoal, é o que vai nos interessar para fazer, basicamente, a nossa técnica anestésica. Esse nervo que está na tela para vocês é o trigêmeo. Ele é o nervo sensitivo, que é o alvo de basicamente tudo que a gente anestesia. Para a gente fazer nossas exodontias, dessensibilizar língua, bochecha, lábio, dente, osso, tudo é sensibilizado pelo trigêmeo. Então a gente tem alturas, níveis, profundidades diferentes, cara. Elas são as dois principais troncos que a gente vai buscar na hora de anestesiar, seja maxila ou mandíbula. A primeira divisão, que eu vou colocar em vermelho para vocês, está dando sequência aqui. A mais inferior de todas. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui para vocês. Todo mundo vê? Dá para ver, Nara? Sim. Beleza. A gente tem a divisão, a terceira divisão é nervo mandibular, basicamente, né? É a divisão mandibular, na verdade. A intermediária é a divisão maxilar. Elas são as dois principais troncos que a gente vai buscar na hora de anestesiar, seja maxila ou mandíbula. A primeira divisão, que eu vou colocar em vermelho aqui para vocês, está dando sequência aqui. Eu te desenhado, agora tá só um papel. Não, na verdade é a primeira vez que eu tô... Região do globo ocular, tá? O nosso olho, quando dói, sabe quando cai um cisco e dói o olho? É o trigêmeo que tá doendo. Sabe ter sol que incomoda pra caramba? O que tá doendo é o trigêmeo. O mesmo dente que faz doer, o mesmo nervo que faz doer o dente, faz doer o olho. Isso é muito legal, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Eu falei, caraca, que nervo importante. Se eu soubesse disso antes. Enfim, mas dando sequência aqui. Eu ter desenhado, agora tá só um papel. Não, na verdade é a primeira vez que eu tô vendo. Desenho. Eu consegui. Eu achei que ia passar o slide e desapareceu o desenho. Bom, esse negócio de desenho só me atrapalha. Hassan, você sabe mexer nessa parte de desenho? Queria apagar agora. Não, na verdade é a primeira vez que eu tô vendo. Desenho. Eu consegui. Eu achei que ia passar o slide e desapareceu o desenho.
Bom, voltando aqui. Tem um monte de coisa. Pronto. Passado o sufoco do desenho, eu vou até apagar esse negócio aqui. Pronto. Não quero mais isso funcionando. Bom, então essas divisões, maxilar e mandibular, são as principais divisões que a gente vai buscar com a nossa anestesia, tá? Então, para cirurgia oral, é ela que interessa a vocês. A partir daí tem todas as ramificações, alveolar, lingual, alveolar superior, posterior, superior médio, superior anterior, infraorbitário, e aí nasce as diferentes técnicas que a gente pode utilizar. O tópico seguinte, pessoal, é o de anestesia. Meu objetivo não era falar desse tópico. Alguém aí tem interesse que eu fale em alguma técnica específica? Normalmente, a técnica que apresenta o maior índice de falha é a técnica de anestesia do alveolar inferior. Essa é que representa entre 35% e 50% de falhas. Então, imagina, a cada 2 anestesias, basicamente uma dá errado. Isso na mão de todos os dentistas do mundo, tá? Então, é a anestesia odontológica que mais dá errado. Se por acaso quiserem que eu fale algo, me avisem. Se não, eu vou continuando aqui, tá? O objetivo não era mesmo falar muito sobre anestesia. Lembrando que eu estou contando com esse conhecimento que vocês já trazem de base, tá? Eu conheço, pode falar sobre o alveolar inferior. É o conhecimento que vocês já trazem de base. Então é ele que eu quero explorar. Porque, querendo ou não, todo mundo está vendo o que eu estou vendo, né? Bom, então em maxila. Vou pular bastante coisa aqui, tá, gente? Deixa eu abrir o bate-papo de novo. Vamos lá. Na maxila, gente, a maxila é melzinho na teta. Pela porosidade dela, a gente consegue atingir as ramificações separadas. Situação de dente com lesão perimetral, pequena fístula, mole. Já vou voltar a compartilhar, só vou abrir a aula de anestesia, tá, gente? Por isso que eu parei. Deixa eu aqui. Deu oportunidade, o pessoal aproveitou, hein? Ó, eu vou falar rápido, gente, por favor. Não fiquem bravos comigo, tá? Só pra gente não tornar nossa aula muito longa. Todo mundo está vendo o que eu estou vendo, né? Bom, então em maxila. Vou pular bastante coisa aqui, tá, gente? Deixa eu abrir o bate-papo de novo. Aqui. Então, vamos lá. Na maxila, gente, a maxila é melzinho na teta. Pela porosidade dela, a gente consegue atingir as ramificações separadas. Situação de dente com lesão perimetral, pequena fístula, mole, e depois infiltrar próximo da região do. Essa região aqui é a fossa, não sei se todo mundo vai lembrar, fossa palatina. Se por acaso sua agulha transitar lá dentro, você pode lesionar algum vaso. Lá dentro a gente tem o plexo venoso, chamado de. Então ela penetra muito fácil, mas a lidocaína vai ter a mesma capacidade. Então nem sempre, principalmente nas cirurgias mais simples, você não precisa buscar bloqueios longe, tá? Você pode trabalhar em regiões terminais. Ou tem que extrair aquele pré, vou anestesiar aquele pré. Vou extrair aquele molar, vou anestesiar aquele molar. Você consegue trabalhar basicamente com técnicas terminais. Você só vai ter que buscar um bloqueio mais longe em que situação? Todo mundo já deve ter se deparado. Situação de dente com lesão perimetral, pequena fístula, mole, e depois infiltrar próximo da região do. Essa região aqui é a fossa, não sei se todo mundo vai lembrar, fossa palatina. Se por acaso vai usar agulha curta, vai virar o bisel para o osso, tudo aquilo que vocês sabem. Pode usar tópico ou não. Vou falar uma curiosidade para vocês. Eu não uso anestésico tópico, tá? Mole e depois infiltrar próximo da região do. Essa região aqui é a fossa, não sei se todo mundo vai lembrar, fossa palatina.
Se por acaso sua agulha transitar lá dentro, você pode lesionar algum vaso. Lá dentro a gente tem o plexo venoso, chamado de plexo pterico-palatino. Então, você lesionando ali, você causa uma hemorragia, dói, forma um... Por exemplo, essa papila aqui, ó. Antes de eu infiltrar essa papila, eu já fiz o bloqueio na região de fundo de sulco ou na região de inferbitários. Se você deposita 4 gotas de anestésico em cada forame inferbitário, você consegue dessensibilizar toda essa região. Você pode trucidar essa papila de agulhado e o paciente não vai sentir nada. Então, ao invés de sair usando tópico e espetando gengiva queratinizada, eu prefiro anestesiar mucosa mole e depois infiltrar próximo da região que eu... Essa região aqui é a fossa, não sei se todo mundo vai lembrar, fossa pterico-palatina. Se por acaso sua agulha transitar lá dentro, você pode lesionar algum vaso. Lá dentro a gente tem o plexo venoso, chamado de plexo pterico-palatino. Então, você lesionando ali, você causa uma hemorragia, dói, forma um aumento de volume grande, às vezes atrapalha a cirurgia, vocês dominam tudo isso daqui. E vamos falar das técnicas de intrapulpar, intraóssea. Agora, as anestesias regionais. Dessas anestesias regionais, a alveolar posterior e média, eu acredito que vocês dominem com muita facilidade, né? Essa anestesia que ela é muito versátil, né? Na região de primeiro a segundo molar, vocês vão entrar com a agulha voltada para dentro, como se fosse buscar a região atrás da... E mais ou menos como está na tela, a agulha se aproxima dessas ramificações aí. Só cabe um alerta aqui para vocês, tá? Primeiro alerta. Não usem agulha longa para essa anestesia. Vocês podem até encontrar isso em algum artigo, algum livro, mas por que não utilizar agulha longa? Porque a agulha longa ela pode se projetar muito dentro dessa fossa aqui. Já vou eu desenhar e vai dar errado, por exemplo. Essa região aqui é a fossa, não sei se todo mundo vai lembrar, fossa pterico-palatina. Se por acaso sua agulha transitar lá dentro, você pode lesionar algum vaso. Lá dentro a gente tem o plexo venoso, chamado de plexo pterico-palatino. Então, você lesionando ali, você causa uma hemorragia, dói, forma um aumento de volume grande, às vezes atrapalha a cirurgia, assusta o paciente, o alveolar posterior. E quando você utiliza agulha curta, a tendência de você atingir essa região ela é menor. Tá? A agulha longa é que vai causar que vai te trazer uma maior probabilidade de atingir essa região. A agulha curta não acaba não alcançando lá. Então, sobre anestesia do alveolar posterior, eu acredito que isso seja o mais interessante. Eu sou teimoso, vocês viram? Eu fui mexer nesse desenho de novo sumiu meu cursor aqui. Ô, abençoado. Desaparece. Bicho teimoso, né? Queria poder te ajudar também, mas eu não sei mexer. Como é que apaga tudo? Deixa eu ver se aqui. Caneta, borracha. Limpar tudo. Show. Fecha isso. Chega de desenho. Não vou mais desenhar, não. Dá muito trabalho desenhar. O orbitário causa muito compartilhando duas telas. Aí, fechou. Então, sobre o posterior, é mais isso que eu queria falar, tá? Isso aqui, vamos falar do inferbitário. Eu acho que o inferbitário causa muito medo, por incrível que pareça, mas acredito que é por medo, falta de prática, falta de costume de fazer esse tipo de anestesia, tá? Deixa eu pular essa daqui. Aqui. Então, os anteriores não tem muito mistério, né? O mistério maior vai estar aqui, ó, inferbitário. A anestesia do inferbitário, pessoal, a agulha vai entrar lá atrás, mais ou menos como está na projeção da tela. O ponto de entrada é o segundo pré. Para onde eu aponto a minha agulha? Bem para o centro da pupila do paciente.
bem para o meio do olho do meu paciente. Então, eu vou entrar na região do segundo pré, apontando minha agulha em direção ao olho, com agulha curta e não a longa. Vocês vão encontrar em que está na tela. E qual região você vai introduzir sua agulha? Na região de segundo pré-molar. Então, toda vez que a gente pensa em enferbitário está aqui na frente, o pessoal tem uma tendência a querer trabalhar com agulha justamente nessa região. Não é nessa região que você vai trabalhar sua agulha. Lateral, canino. Se você entrar com a agulha aqui, a curvatura da maxila vai fazer com que sua agulha bata no osso antes da hora. A agulha vai entrar lá atrás, segundo pré-molar. Olha só, segundo pré-molar é a região posterior. Então, a sua agulha vai entrar lá atrás, mais ou menos como está na projeção da tela. O ponto de entrada é o segundo pré. Para onde eu aponto a minha agulha? Bem para o centro da pupila do paciente. Bem para o meio do olho do meu paciente. Então, vou entrar na região de segundo pré, apontando minha agulha em direção ao olho, com a agulha curta e não a longa. Vocês vão encontrar em muitos livros preconizada agulha longa. Isso é uma dica que eu estou dando. Se você trabalhar com agulha curta, você vai se sentir mais seguro, tá? Além do que, com agulha curta, você vai eliminar um fator. Se você usa agulha longa, você tem que calcular quantos milímetros você com a agulha estão sobrando. Senão você pode, de fato, penetrar demais. Se você usa agulha curta, você não precisa fazer esse cálculo. Você vai trabalhar o comprimento dela inteiro, até a região do forame. Então, entra em segundo pré, aponta para o centro do olho, com agulha curta, entrando ela quase que inteira. Só falta um detalhe. O ponto de entrada da agulha não é próximo do dente, como parece estar na tela, tá? O ponto de entrada é muito mais voltado para a bochecha do que para o dente. Então, você entra longe da gengiva, longe da mucosa. Vai entrar muito mais para a bochecha do que para o dente. Passa, inclusive, bem longe do dente. Aí você consegue aproximar sua agulha curta, como está na tela, do forame. Lembrando que, tem que bater no osso e recuar 1 milímetro. Não, muitas vezes você não precisa ter o contato platino. Você apenas executa a técnica. Premolar centro do olho, introduz a agulha, deposita o anestésico, volta. Eu não preciso sentir aquele impacto contra o osso, tá? Aonde esse tipo de anestesia vai ser versátil? Com esse tipo de anestesia, a gente consegue platino. Só um pouquinho. Só tem uma coisa que eu quero falar sobre a anestesia do palatino. Então, é uma técnica que eu particularmente uso bastante quando tem que abordar essa região. Eu acho que essa, para a maxila, é uma das técnicas mais diferentes, né? Anestesia do nasopalatino e dos palatinos maiores. Primeira coisa que eu quero falar... Primeira não. Acho que o mais importante que eu tenho para falar para vocês sobre a anestesia do palatino só um pouquinho. Só tem uma coisa que eu quero falar sobre a anestesia do palatino. Eu vou só abrir um outro slide para conseguir mostrar para vocês, tá? Agora para vocês, aonde vocês colocam a agulha? Vocês vão falar no palato, na região palatina do segundo molar, na região palatina do terceiro. Sim. Que legal, então tá ótimo. Então observem onde o movimento do embo já é suficiente para anestesiar todo um hemipalato. Toda uma metade do palato já vai ficar muito dessensibilizado. Se você fizer isso dos dois lados, você tem... Bom, enquanto eu estou abrindo aqui, pensem na anestesia do palatino maior, é dela que eu quero falar agora, tá? A anestesia do palatino maior, 99% das pessoas faz errado, por isso que ela dói. Se eu perguntar agora para vocês, aonde vocês colocam a agulha? Vocês vão falar no palato, na região palatina do segundo molar, na região palatina do terceiro molar, que é o siso. É uma região bem posterior, mas acreditem, não é lá que está o palatino. Provavelmente vocês anestesiaram o palatino errado por muito tempo. Isso muda hoje.
Aonde que entra com a agulha, então, Renan, para anestesiar o palatino? Vou compartilhar agora. Observem nessa imagem que está na tela, primeiro, segundo, terceiro molar. Se você entrar com a sua agulha na região do palato, no terceiro molar, você vai estar entrando puramente em osso. É tecido queratinizado, duro, dói, e você não está próximo do forame. Se vocês olharem nessa imagem um pouco mais posterior, ali vocês vão ver pela primeira vez aonde está o cursor do meu mouse. Vocês conseguem ver? Sim. Ah, que legal, então tá ótimo. Então observem onde está o meu cursor do mouse. Isso aqui é o forame palatino maior, do lado dele o palatino menor. Essa linha óssea aqui, ó, chama-se sutura palatino maxilar. Aqui é o osso palatino, aqui é o osso maxilar. Coincidentemente com essa linha, pessoal, é onde termina o palato duro e começa o palato mole. Então vejam o que eu estou falando. Do meu mouse para trás é palato mole. É onde está o forame. É onde entra a agulha. A agulha para anestesiar o nervo palatino em palato mole. Ou próximo da linha de divisão, entre palato mole e palato duro. Aproximadamente aqui, ó, você vai ter a linha que divide os dois. Você vai com a sua agulha ligeiramente para o palato mole, porque ele não vai doer, e porque o forame vai estar ali. Você vai depositar nessa região, pessoal, gotas de anestésia. Pouco movimento do êmbolo já é suficiente para anestesiar todo um hemipalato. Toda uma metade do palato já vai ficar muito dessensibilizado. Se você fizer isso dos dois lados, você tem uma anestesia residual no naso palatino. E aí você finaliza com a anestesia do naso palatino. O que você ganha com isso? Uma anestesia bem menos dolorosa, porque o tecido mole aqui no palato mole, ele vai doer menos. Por isso eu também não uso anestésico tópico para anestesiar o palato. Da maxila, acredito que essas são as duas dicas mais legais que eu tenho para passar para vocês, tá? O naso palatino e o palatino maior, desculpa. O infraorbitário e o palatino maior e menor. Agora vamos voltar para falar um pouco de anestesia em mandíbula. Pois bem. Quando eu penso em mandíbula, o desafio é diferente, né? Em mandíbula, dificilmente você vai conseguir trabalhar com infiltrações terminais e conseguir anestesia do dente. Por quê? Porque eu tenho uma presença de cortical muito grande, como nesse recorte anatômico aí para vocês. Então, essa cortical acaba barrando a passagem do anestésico e você não dessensibiliza o dente. Então, em crianças você consegue fazer infiltração e ter anestesia do dente. Mas em adultos com essa presença de cortical, inevitavelmente, o que a gente vai ter que buscar? Vai ter que buscar buracos nessa cortical. Quais são esses buracos? Forames. Então a gente vai ter os forames mentuais, a gente atinge através da anestesia mentual, e a gente tem o forame mandibular lá atrás, onde a gente vai fazer a anestesia do alveolar inferior. Aí a gente vence toda essa cortical óssea, consegue chegar nos ápices dentários e fazer a dessensibilização do dente. Sabe por que é tão difícil estudar a anestesia do alveolar inferior? Isso aqui tudo vocês conhecem, ó. Espaço pitérigo mandibular, na ponta do meu mouse, a ráfia pitérigo-palatina, que é um ligamento. No dedão, nessa lateral, eu tenho o osso mandibular. A região central é onde entra a agulha. Todo mundo sabe que tem que ir 1 centímetro acima da linha dos dentes. Então, esse tipo de posicionamento, aonde que eu entro, isso aí a gente domina. Aonde surge a dificuldade? A dificuldade surge na hora de inclinar a carpule, né? Para onde que eu inclino? Qual a angulação? Porque até aqui, me corrijam se eu estiver enganado, vocês dominam essa parte, certo? Eu vou entrar entre a ráfia e o osso, naquele espaço do meio, vou entrar 1 centímetro acima da linha dos dentes, mas e aí? Qual é a inclinação que eu dou para minha carpule? E aí vem a dificuldade.
É difícil de ensinar, muitos professores têm dificuldade de ensinar isso, por quê? Porque ao longo do tempo, pessoal, muitas técnicas foram descritas e elas são muito parecidas. Eu vou mostrar para vocês agora, só um segundo. Então, é aqui, ó, na inclinação que vai estar a dificuldade. Espera só, aqui, pronto. Sabe aquele negócio de uma punção, 3 posições da agulha? Faz 2 punções, 2 posições da agulha. Faz 3 punções, técnica direta, técnica indireta. Tudo isso se mistura na cabeça das pessoas, porque tudo isso existe. Você pode fazer um furo e mexer a agulha de um monte de jeito. Ou você faz outro furo e mexe de outro jeito. Você faz 2 furos, você faz um furo. Todas essas técnicas estão descritas aqui na tela para vocês. E nem são todas, tá? Tem várias outras. Tá? Aqui eu coloquei só 6 técnicas. Todas elas têm diferenciação no quê? Qual é a inclinação que vai estar a sua carpulha. Então, se o professor não tem uma boa noção, ele acaba misturando que técnica que é o quê. E no final das contas, a gente não quer ensinar que o Smith, em 1900 e bolinha, fez isso, o Lindsay, em 1900 e bolinha, fez outra coisa. A gente quer que vocês consigam fazer anestesia, correto? Pois bem, presta atenção quem tem dificuldade em anestesiar o alveolar. Quem não tem dificuldade, beleza, vai tomar uma água. Agora, quem tem dificuldade de anestesiar o alveolar, o que eu indico? É a terceira técnica que está descrita aí. É a técnica direta. Com a técnica direta, você aumenta a sua chance de sucesso de anestesiar o alveolar inferior. Porque você não movimenta a agulha, não tem nenhum movimento. Você simplesmente vai entrar com ela na posição que eu vou explicar agora, tá? Diferente dessas outras técnicas que vêm da graduação, que a gente acaba vendo em cursos, tá? Que você entra com a agulha numa posição, depois muda, esse tipo de situação. No meu dia a dia, por exemplo, eu trabalho assim. Eu trabalho com a técnica de Lindsay, essa do meio. Eu faço 2 movimentos com a agulha. Mas para quem tem dificuldade, eu repito, prestem atenção em como fazer a técnica direta, beleza? Deixa eu voltar um pouquinho. O ponto de entrada é o mesmo. Vocês vão entrar entre a ráfia pitérigo-palatina e o osso. No paciente seria esse espaço aqui. É o espaço pitérigo-mandibular. E vão entrar 1 centímetro acima da linha do dente. Esse é o ponto-alvo de vocês. Agora, aonde que vai estar o corpo da carpulha? Vamos lá. Vou pular isso aqui, para não atrapalhar ninguém. Isso aqui é a explicação das outras técnicas, né? Aqui. Então, vejam comigo. Na foto de baixo, eu tenho a ráfia pitérigo-palatina deste lado da língua. O meu dedo está em cima do osso. Eu sei que o espaço que eu vou adentrar é o espaço central, é o espaço pitérigo-palatino. Estou 1 centímetro aproximadamente acima da linha dos dentes. E o corpo da carpulha, observem onde ele está. Ele está do lado dos premolares opostos. Então, eu vou partir com a minha carpulha daqui. Eu não vou mudar a inclinação. Eu já venho lá do lado para o outro, atravessando ela. E entro nesse ponto pré-determinado. Você entrando ali, você consegue entrar com a agulha inteira sem nenhum obstáculo. Também, normalmente, não vai bater em osso, tá? Não precisa necessariamente bater no osso e recuar. Nessa técnica, técnica direta, então você já vem com a inclinação do lado oposto. Premolares opostos, premolares, tá? Premolares opostos em direção ao lado que você quer anestesiar. Sem mudar a inclinação da carpulha. Você vai basicamente bem em cima do alveolar inferior. Então, Priscila, você que perguntou, é anestesia do alveolar inferior, apenas o alveolar inferior. Então, quando o seu paciente reclama de dor, você vai extrair o dente e ele ainda está sentindo. Que você fala para ele assim, ó, tem que complementar. Não, não tem que complementar. A sua anestesia não funcionou. Você errou. Quando você tem que complementar, sua anestesia não funcionou. Encarem dessa maneira, aí vocês vão ficando mais criteriosos para fazer anestesia. Então, fiz o alveolar inferior do meu jeito, normal. Não deu certo, o paciente está sentindo.
lembrem de fazer isso que eu estou falando, faz a técnica direta. Você vai entrar lá do lado oposto, direto no forame. Dessa maneira, você vai dessensibilizar os dentes. Quais são os outros 2 ramos que a gente quer dessensibilizar para fazer essa cirurgia? A gente quer dessensibilizar o lingual e a gente quer dessensibilizar o bucal. Junto com o alveolar, eles formam a tríade que a gente precisa. O alveolar, gente, ele vai anestesiar os dentes unicamente. Então, quando você faz pressão no dente e dói, é o alveolar que está faltando anestesiar. A anestesia do lingual é para os tecidos linguais e para a língua, para tecido mole não doer. E o nervo bucal é para gengiva e bochecha não doer. Tanto o lingual quanto o bucal são tecidos moles. Só o alveolar que anestesia o dente. Então, se tentou luxar o dente e doeu, é a anestesia do alveolar que está falhando. E normalmente ela é que é mais difícil de conseguir. A anestesia do lingual e do bucal são mais fáceis. Por que a anestesia do lingual e do bucal são mais fáceis? Nessa mesma imagem que está aqui na tela, está vendo essa região aqui, mais voltada para a língua? Se você entrar com a sua agulha aqui, meio centímetro, 5 milímetros, é bem pouquinho, e depositar seu anestésico aqui, você vai anestesiar o lingual, porque ele é superficial, ele passa bem próximo dessa região. É fácil anestesiar. Se você vem para o outro lado, aqui embaixo do dedo, ó, já do outro lado da mandíbula, do outro lado do ramo ósseo, mesma coisa, entra meio centímetro a 1 centímetro no máximo com a agulha e deposita seu anestésico aqui embaixo, ó, você vai anestesiar o bucal. Tanto o bucal nessa região quanto o lingual aqui, eles são ramos superficiais. É fácil anestesiar eles. Então, aqui, ó, é a anestesia do alveolar inferior, técnica direta, tá? Observem que está vindo deste lado até você penetrar no tecido do paciente. Aonde seria a anestesia do bucal separadamente? Seria aqui, ó, lá para o lado da bochecha. A anestesia do lingual seria aqui assim, ó, mais para o lado da língua. Ambas são superficiais. Renan, eu posso fazer os 3 separadamente? Eu faço uma punção, um furo para o alveolar aqui, um para o lingual aqui e um para o bucal aqui? Posso. Se você escolher fazer dessa maneira, pode, não tem problema nenhum. O que você vai garantir? Você vai garantir que você vai efetivamente anestesiar os 3 ramos separadamente. Aquelas técnicas que eu mostrei agora há pouco, Lindsay, Smith, que são as técnicas que a gente aprende na faculdade, que você entra com a agulha, depois volta, vira, empurra. Elas são técnicas que buscam fazer o quê? Anestesiar os 3 nervos, fazendo um furo no paciente. Você faz um furo e vai movimentando a carpule de um lado para o outro para atingir os 3 ramos diferentes. Só que é difícil você movimentar e conseguir chegar onde tem que chegar. Então não há problema nenhum em você complementar esses 3 nervos separadamente. Eu, particularmente, sempre separo o bucal. Toda a minha cirurgia, via de regra, o bucal é feito separado. Eu anestesio o alveolar e o lingual e o bucal faço em outro furo no paciente, outra punção. Eu estou falando furo, estou usando uma linguagem mais simples que eu quero que todo mundo entenda, tá? Então vejam, o Renan trabalha com 2 furos no paciente. Em um furo eu anestesio o alveolar e o lingual, no outro furo o bucal. Vocês podem escolher fazer os 3 separadamente, um só para alveolar, só lingual, só bucal, ou quem já está acostumado a fazer uma punção e movimentar a carpule de um lado para o outro, mantém desse jeito também. Tudo isso é descrito na literatura. Por isso que na hora que a gente vai ter uma aula, se o professor não explica que isso tudo existe, confunde na nossa cabeça, né? Aí você vai conversar com um colega e ele fala assim, eu entro com a agulha reta, depois viro. O outro colega fala, eu entro com a agulha torta, depois viro. E na verdade tudo isso existe. São autores diferentes ao longo do tempo que foram escrevendo artigos e livros diferentes. O que eu quero que vocês encontrem no dia a dia de vocês? A técnica, dentre essas que eu estou citando, que mais vai ser assertiva, que você faz e dá certo. Você faz e dá certo. Então lembrem disso. A partir de amanhã, quem não está de recesso, amanhã vai anestesiar paciente, vai operar, vai fazer algum procedimento.
Se vocês tiverem falha do alveolar inferior, faz essa técnica direta que eu estou falando. Dá uma chance, eu vou dar uma chance para o Renan. Vou fazer essa técnica direta. E ver como é que vocês vão se sair. Só tem mais um detalhe para falar para vocês. Eu indico, para quem tem dificuldade de anestesia, a técnica direta com agulha curta e não agulha longa. Agulha curta. Por quê? Porque você vai introduzir ela inteira até o canhão. Lembrem, agulha nova e agulha sem dobrar. Se você usar a agulha que você já furou o paciente 3 vezes e dobrar essa agulha, eu vou te desejar muito mal. Porque a agulha foi feita para fazer um furo, pessoal. A gente usa boas agulhas e faz 2, no máximo 3 punções no paciente, sem nunca dobrar a agulha e sem bater em osso. Bateu em osso, troca a agulha. Fez 2 furos, troca a agulha. Vou fazer a técnica direta. Com a agulha curta que o Renan ensinou, é uma agulha nova só para isso, sem dobrar. Aí você pode entrar ela inteira, sem medo dela quebrar, porque ela não vai quebrar. Até porque você não vai ficar movimentando ela de um lado para o outro. Então a chance do canhão quebrar é muito pequena. Tudo bem? E por que o Renan acha vantajoso usar essa agulha? Quando você usa agulha longa, você tem que calcular o quanto você vai entrar com ela. Porque a agulha longa, ela não entra inteira no paciente, tá? Se você entrar a agulha longa inteira no paciente, ela vai para depois do forame. Se você depositar o anestésico depois do forame, a anestesia dá errado. Então, você não pode entrar com a agulha longa inteira. E aí, até você fazer esse cálculo, você acertar a distância, acertar a inclinação, a altura, posição, são muitos fatores para você pensar e a chance de você errar aumenta. Por isso que eu indico a curta em técnica direta para quem tem dificuldade. Show? Beleza. Acredito que do mentual vocês não devem ter dificuldade, né? O mentual é uma técnica mais simples de executar. Tá bom de anestesia, gente? Diz que sim. Eu já vou compartilhar a outra aula. Vamos voltar para a cirurgia. Tá. Passada a etapa de anestesia, agora a gente entra nas técnicas. Aí são as técnicas cirúrgicas em si. A gente vai ter passado biossegurança, anestesia, o paciente está ok para você começar a cirurgia. A gente pode passar por descolamentos, tá? Para atenção primária, cirurgia básica. Geralmente são pequenos descolamentos, não vai ter nenhuma incisão mais elaborada. E eu vou ter algumas opções de fazer desgaste em osso, osteotomia, cortes de dente, que é o odontodissecção, e aí a remoção em si do dente. Renan, dá para fazer odontodissecção, precisa para fazer osteotomia em dente uniradicular, papapá, é uma baita mão na roda. Sabe aquele dente que você tem dificuldade, aquele dente que você está tendo dificuldade e você não sabe o que fazer? Se você tem o recurso de o que fazer com a broca, aonde eu posso desgastar o osso, aonde eu posso cortar o dente, você aumenta seus recursos. Basicamente, o que o nosso curso presencial da prefeitura, ele mais agrega é justamente isso. Deixa eu pular isso aqui para não tirar a atenção de ninguém. Deixa eu voltar aqui. O que o curso mais agrega para quem é da atenção primária é isso. É desgastar osso e cortar dente. Porque a alavanca, bisturi, anestesia, todo mundo traz isso de 1000 anos de faculdade. Agora, o que menos faz parte do dia a dia da atenção primária? Desgaste de osso e corte de dente. Então, se eu puder dar atenção para algo agora à tarde, é para isso que eu vou dar atenção. Dar atenção para vocês usarem alavanca, fazerem desgaste em osso e aprenderem a cortar um dente multiradicular. Se vocês dominarem essas 3 possibilidades aqui, vocês já vão ampliar o horizonte de vocês. Vão ficar menos dependentes de fórceps. Se vocês encararem uma raiz, vocês já vão ter outras opções de coisa para fazer. Pequenos descolamentos vão ajudar vocês a não lacerarem tecido. Então, eu acredito que é nisso que eu posso agregar para vocês nessa tarde, tá? Não vou ficar falando disso aqui. Essas incisões, na maioria das vezes, não vão ser necessárias. Chamo a atenção para vocês do seguinte. Olhem na tela comigo. Digamos que você tenha que tirar esse segundo pré
Sua exodontia vai ser do segundo pré. A papila, tanto a papila mesial quanto a distal, vale a pena descolar. Para descolar essa papila, pessoal, você pode usar qualquer instrumento fino, por exemplo, uma espátula 7 afiada, um sindesmótomo afiado. Você entra por baixo dessa papila aqui, ó, e solta ela. Só soltar a papila. Renan, para que serve isso, Renan? Serve para depois você entrar, seja com seu fórceps, ou seja com a sua alavanca, e você não mastigar essa papila. Você consegue extrair o dente e, finalizada a extração, a papila está inteira. Renan, qual a vantagem de deixar a papila inteira? É bem nela que você vai passar a sua agulha. Na hora de fazer a sutura, se você não tiver machucado essa papila, ela não vai ficar lacerando. Aí não acontece aquele lance de você passar a agulha e rasgar. Olha, tá rasgando. Olha, tá rasgando. Nossa, tá frágil. Nossa, tá lacerado. Por que isso costuma acontecer? Porque a maioria dos dentistas vai lá e massacra a coitada da papila. Sendo que era só fazer isso. É assim, ó, tuc, tuc. Dá um tapa nela, ela solta. Todo mundo aqui já descolou uma papila. Lembrem disso e comecem a fazer de rotina. Você perde 5 segundos para descolar a papila e facilita a sua vida na hora da sutura. Porque aí ela vai estar bonitinha, triangular, para você só passar a sua agulha no meio. Então esse pequeno descolamento e esse pequeno cuidado ajuda lá na frente na hora de você fazer a sutura. Esse é o descolamento que eu acho que vocês vão precisar, tá? Nada além disso. Incisões também acabam não sendo necessárias, tá? Observem essa cirurgia de manequim, só o descolamento que vai ser feito. Todos veem o cursor do mouse, né? Eu vou apontar para o apontador. Aqui. Agora sim. Eu não pensei nisso antes, gente. Então, isso daqui, ó, entre o primeiro e o segundo molar, é isso aqui que eu quero que vocês comecem a fazer em toda a exodontia de vocês, tá? Qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser esse daqui, ó. Você solta a papila dessa região. Não é esse descolamento todo que está na tela, tá, gente? Aqui foi feita uma outra incisão, descolou tudo para fazer um siso. Mas imaginem essa região apenas. É isso aqui que eu quero soltar da papila para conseguir entrar com meus instrumentos e não machucar justamente essa papila. Normalmente na cirurgia fica desse jeitinho aqui, ó. A papila fica soltinha. Aí você consegue entrar com o seu instrumento ali por baixo. Isso aqui vai, lembra, o ganho de vocês vai ser na hora da sutura. De incisão e descolamento, era isso que eu queria falar. Aí a gente vai falar de odontosecção e de osteotomia. Desgaste de osso, corte de dente. Bom, isso você sabe, é feito através de instrumento rotatório, alta rotação. Aqui na tela, para vocês, está uma osteotomia para a remoção de um terceiro molar, tá? Então, observem que eu estou com uma broca cirúrgica em alta rotação, fazendo um desgaste bem junto do dente. Renan, mas a gente não vai tirar siso. Não, não vai mesmo. Mas esse recurso, por exemplo, você pode utilizar para tirar segundo molar e, eventualmente, primeiros molares. Se você tem bastante osso em volta daquele dente, você pode fazer um alívio ali. O alívio, normalmente, vai ter essa característica. Vai ser uma canaleta rente ao dente. Então, quando você entra com a sua broca, a broca, ela sempre vai rente ao dente, raspando no dente. Para você garantir que nunca vai estar desgastando o osso demais, tá? Renan, mas se eu for rente ao dente, pode desgastar o dente. Dane-se, você vai tirar o dente. Então, sempre broca tocando no dente, e aí você faz o desgaste ósseo. Esse desgaste ósseo sempre vai ser fino. O objetivo é criar um alívio. De novo, vocês estão vendo um siso, mas imaginem essa situação num segundo molar, por exemplo. Pré-molares e incisivos, gente, não dá para fazer esse tipo de desgaste, tá? Então, observem como a canaleta fica fina nessa imagem do lado direito. Sempre raspando no dente e uma canaleta longa, tomando conta de todo o dente. O que eu ganho com isso? Eu abro espaço para o dente passar.
que normalmente o osso vai estar espremendo esse dente, e o osso mandibular é muito duro. Aqui é um tipo de osteotomia feito com cinzel, mas não vai ser o caso que vocês vão precisar, tá? Renan, além dessa osteotomia para o segundo molar, no máximo o primeiro molar inferior, dá para desgastar o osso em mais algum lugar? Tem um lugar que dá para desgastar o osso e muitas vezes ajuda demais, demais, demais. Tá na tela para vocês projetado. Isso aí são septos interradiculares. Vocês já pararam para pensar que vocês podem desgastar esse osso aí e abrir espaço? Pois pode, gente. Imagina um septo como é esse S1, S2 e até o S3. Estão vendo como ele é um septo bem... Isso são classificações, tá? Ele é um septo bem gorducho. Então tem muito osso ali e esse osso prende as raízes. Se eu entro com a minha broca entre essas raízes e desgasto o osso do septo, eu elimino um fator retentivo. Isso é osteotomia. Isso eu posso fazer com broca. A partir do momento que eu desgastei esse osso, eu tenho uma retenção a menos. Além do que, você vai estar ao mesmo tempo separando as raízes, né? Então, normalmente, o desgaste do septo, que é considerado uma osteotomia, ele acontece ao mesmo tempo que você separa as raízes. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não vislumbra isso. A gente não se dá conta que pode desgastar aquele septo. Renan, para desgastar o septo, eu faço como? Aqui é um septo de dente inferior, tá? Então, no momento que você for separar o dente ou as raízes, você tem que aprofundar a sua broca. Aí você vai aprofundar, no mínimo, 2 vezes a ponta ativa. Quer dizer que você tem que enterrar a sua broca além do dente. Por quê? Porque você está desgastando além do dente o osso do septo. Então, é de propósito esse movimento. Você vai aprofundar a sua broca e você vai desgastar osso. É uma odontosecção associada a uma osteotomia. Eliminando esse osso, você elimina a retenção, separando as raízes, você tem facilidade de extrair isso. Isso normalmente vai ser útil em dentes multirradiculares, tá? Molares inferiores e superiores. Já que a gente começou a falar de odontosecção, já vamos finalizar esse assunto de odontosecção também. Aqui na tela a gente tem odontosecção de siso. Renan, a gente não vai tirar siso. Não mesmo. Quantas raízes tem o siso inferior? Quantas raízes tem o segundo molar inferior? Se o siso fica mais fácil de fazer, cortando ao meio, será que o segundo molar também não vai ficar? Pois saibam que sim. Primeiro e segundo molares inferiores, se você divide as raízes, ele fica muito mais fácil de tirar. Por que isso acontece, Renan? Porque ao invés de ter uma raiz gigante, aliás, uma raiz múltipla, né, gigante, você passa a ter 2 pequenas raízes. Você separou essas raízes. Então a retenção de uma raiz é menor do que de 2. E aí você tira elas uma a uma. Tira uma com menos retenção, tira a outra com menos retenção. Isso aqui. A mesma coisa é válida para um primeiro molar superior, por exemplo. Quantos de vocês já ficaram sofrendo 1 hora com fórceps em mão, de um lado para o outro, punho doendo, ombro doendo, os dedos dormentes já, tentando extrair aquele primeiro molar só no fórceps, de um lado para o outro, 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 sem parar? Gente, me desculpem quem faz isso, mas é uma perda de tempo. Sacrifica o corpo de vocês. O punho, o ombro, tudo sofre. Primeiros molares superiores, e o segundo normalmente, eles têm 3 raízes sempre separadas, tripoidais. Raramente você vai ter as raízes fundidas. O que essas raízes separadas e tripoidais causam? Retenção. Se você pega essas raízes e separa, como está na imagem, você já não tem mais uma raiz grande tripoidal. Você tem 3 pequenas raízes. É muito mais fácil de tirar. Então, foi próximo molar que vocês forem tirar. Foi com fórceps, tentou movimentar, tá duro? Lembra de mim, corta esse dente, separe essas raízes. A vida de vocês vai melhorar um monte. Porque as raízes, você passa a ter raízes unitárias e pequenas. São 3 raízes no mesmo lugar, uma pertinho da outra, mas separadas você encara como raízes unitárias.
Para e pensa em uma raiz de um primeiro molar. Uma raiz separada, né? Ela é pequenininha, piquitucha. Ela não apresenta grande retenção. Observem essa situação aqui, ó. Quantos de vocês já pegaram um dente assim? Destruição coronária lascada, não dá para usar fórceps, não é um terceiro molar, não tem como mandar para o Renan, tem que se virar, tem que fazer. Aí você começa a pegar com fórceps, começa a escapar. Começa a dar um desespero. Você entra com a alavanca na mesial, o dente está duro para dedéu. Aí vai batendo desespero, desespero, desespero. O que você tem que fazer nessa situação, gente? Entra com a sua broca bem no meio das raízes, de vestibular para lingual, e você separa isso daqui. Assim que você cortar o dente, as raízes, você já aprofunda a sua broca e já vai desgastando o osso que está entre as duas raízes, o septo interradicular. O que você ganha com isso? Espaço. Adivinha onde é o local que você vai penetrar com a sua alavanca? Aqui dentro, no espaço que você criou. Então você entra em profundidade com a sua alavanca aqui e consegue, por exemplo, extrair a raiz distal. Tirou a distal, a raiz mesial tem um baita espaço para trás. Aí você vem na frente e empurra ela para trás. Através justamente do espaço que você criou e pelo fato de você ter separado as raízes. Sempre pensem nisso. Eu vou pegar um dente multiradicular, transformar em várias raízes unitárias, uniradicular, e tirar essas raízes uma a uma. Isso faz com que a força seja muito menor. Olha esse molar superior aqui. É um primeiro molar superior. Quantos de vocês já tentaram pegar esse rapazinho aqui e tirar? Fórceps pega isso daqui? Mas nunca. Me prova que vocês conseguem pegar isso aqui com fórceps. Hoje em dia, a gente tem uns fórceps novos, são fórceps diamantados. Eles são para microcirurgia. Eles são muito bons. Mas eles são um absurdo de caro, gente. Eles custam R$1.500, R$1.800 um fórceps diamantado. Agora, fórceps comum, você achar que vai conseguir pegar esse dente? Não vai. Renan, o que eu faço no molar superior? Faz isso aqui, lindo. Separa as raízes vestibulares, que são duas, e separa a raiz palatina, que é uma. Faz uma odontosecção tipo T. Separou as raízes, você vai lá e aprofunda a sua broca um pouco mais e já desgasta o osso que está entre elas. Final da sua odontosecção e da osteotomia, acabou de cortar o dente e cortar o osso, o que você vai ter? 3 raízes separadas. E olha o espaço que você criou entre cada raiz para entrar com a sua alavanca. Concorda comigo que se você entrar com a sua alavanca aqui, entre essas raízes vestibulares, provavelmente vai sair com facilidade, porque se tornaram pequenas raízes? A mesma coisa vale para a raiz palatina. Depois de você tirar essas vestibulares, você tem um baita espaço. Aí você pode entrar mesial, pode entrar distal e consegue extrair esse dente. Lembrando que essas odontosecções e osteotomias vão funcionar muito bem para você usar a alavanca associada, tá? Então, toca-lhe a alavanca aqui que vai funcionar bem. Joia? Então, falei de pequenos descolamentos, falei de desgaste, corte de dentes multirradiculares e falei de desgaste ósseo, incluindo o desgaste do septo interradicular. Lembrem disso na próxima cirurgia de vocês, tá? Aqui são as brocas. Gente, todo mundo tem broca cirúrgica à sua disposição nas suas unidades. Tem alguém que não tem broca cirúrgica aí, gente? Todo mundo tem? Show de bola. Ninguém se manifestou, né? Vou falar um pouquinho de alavancas para vocês. Eu não uso fórceps, tá, gente? Eu atendo na agenda do CEL, são 6 pacientes por dia. Normalmente, 2 consultas, 4 cirurgias. De segunda a sexta, eu opero 20 pacientes. Elisa, broca 702 ou 701? Até 703 serve, tá? Essa broca curta vai te atrapalhar, tá? Broca cirúrgica, gente. Elas são essas aqui, ó. Sempre haste longa.
Broca 702 haste curta, por exemplo, ela não é para cirurgia, ela é para corte de metal. Não sei se vocês sabiam disso. Quem não sabia agora está sabendo. Renan, beleza, eu tenho uma cirurgia para fazer e não tem broca cirúrgica longa. O que é que eu vou fazer? Calma. Pegue alguma broca diamantada, cônica, tronco cônica, alguma broca tipo de preparo de prótese, nova, e use ela com muita irrigação. Se você utilizar uma broca diamantada dessa longa, com bastante irrigação, você consegue cortar o dente. Só demora um pouco mais. Então, por que a gente usa as brocas cirúrgicas? Porque elas cortam mais rápido. Não é que utilizar a diamantada é errado, tá? Então, pode usar. Se você não tem a cirúrgica na hora e tem uma broca de prótese longa, use a broca de prótese. Muita irrigação e um pouco mais de paciência. Deve demorar um pouco mais, tá? Para a Michele, que usa broca Zecria, Zecria é boa, tá? Ela é boa para desgastar osso. Eu acho que ela é muito lenta para cortar dente, mas para osso é legal. Aí vai da preferência do cirurgião, tá, gente? Usem o que vocês quiserem, mas eu gostaria que vocês inserissem isso na rotina de vocês, tá? Para quem ainda não trabalha com isso. Voltando ao que eu estava falando. Então, eu opero uma média de 20 pacientes por semana, bote aí 80 pacientes mês eu devo operar no céu. Eu usei forceps em 2022 3 vezes. Apenas 3 vezes. Eu uso quase que exclusivamente alavancas. Para quem tem menos experiência com alavanca, não tem problema. Eu não quero catequizar ninguém. Porém, próxima raiz residual ou próximo dente desse que você dividiu o dente, fizer odontodissecção, lembre de usar uma alavanca. Para esse tipo de cirurgia, dentes multirradiculares, odontodissecção, osteotomia, raízes radiculares, as alavancas são as mais indicadas. É para isso que elas servem. São para situações em que o fórceps ele não vai conseguir apreender o dente. Alguma dica quando o dente que vamos extrair está com uma coroa no dente vizinho? Como assim uma coroa no dente vizinho? Quando é uma prótese fixa? Lucas, me ajuda. Ah, tá. Aí é uma situação diferente, tá? Se você tem uma prótese fixa e um desses dentes deu problema e tem que ser extraído, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar essa coroa. Você tem que separar essa coroa e manter a coroa do dente da frente, do dente do lado. Porque seu único interesse é tirar esse cara que está condenado. Como é que se corta uma coroa de cerâmica? Com muita paciência, porque demora. Vocês vão utilizar 2 brocas, tá? A cerâmica, ela tem que ser cortada com broca diamantada e muita irrigação. Broca diamantada e muita irrigação, tá? Broca nova. Não adianta pegar a broca mais velha do broqueiro, porque vai te dar trabalho. Então, você vai pegar uma broca nova e vai cortar toda a cerâmica, toda a parte branca. Acabou de cortar a cerâmica, essa broca diamantada joga no lixo, e aí você vai pegar uma broca para cortar o metal. Quais brocas servem para cortar o metal? Broca transmetal, Zecria e broca cirúrgica, 701, 702. Aí você corta o metal e você consegue separar o dente que está condenado do dente que você quer que fique. Aí você corta essa coroa, provavelmente você vai tirar essa coroa fora. Vai ficar metal, vai ficar áspero? Vai. Depois você dá uma alisada aqui e mantém aquele dente o mais quietinho possível. Aí você consegue separar essa raiz, essa coroa, para tirar esse dente, tá? Então, 2 brocas. Uma para cerâmica, uma para o metal. Corta de fora a fora essas coroas, separa. A partir daí você tem um dente separado um do outro para poder trabalhar, tá? Se você quiser, se for uma opção, se for provisório, por exemplo, é mais fácil, né? Você pode tirar o provisório. No momento que você tira o provisório, tá só a raiz lá. Aí você tira o dente, cimenta o provisório de volta. Com cerâmicas, normalmente não dá para fazer isso. Por quê? Porque o cimento utilizado é diferente. Se você tem cimento resinoso cimentando uma coroa, se você tem fosfato,
Cimento fosfato de zinco. Você não consegue remover essa coroa cerâmica com um saca-prótese, por exemplo. Cimento de óxido de zinco, apesar de ser um dos mais antigos, ele é um cimento extremamente resistente à tração. Você não consegue tirar essa coroa simplesmente. Agora, se for provisório, tende a estar cimentado com um cimento provisório, né? Aí você tira o provisório, tira o dente, devolve o provisório. Bom, voltando ao assunto das alavancas, tá? Existe uma série grande, uma gama grande de alavancas. Eu gosto de trabalhar com as alavancas retas, tá? Qual, Renan? Bom, no Cel eu trabalho com a Celdin, essa que está na tela, Celdin reta, exclusivamente. Esse ano já tirei 1000 dentes com essa Celdin lá na prefeitura. No meu consultório eu trabalho com a Pexo 303. Ela também é reta, só que ela tem um pescocinho um pouquinho inclinado para trás. É como se ela tivesse com a cabeça levantada, tá? Por que isso? Isso facilita chegar lá atrás. É por isso, tá? Então eu não uso essas alavancas inclinadas, nem a apical, nem a Celdin. Eu gosto de usar reta. Questão de preferência. Gostaria que vocês começassem a utilizar alguma alavanca. Para quem nunca utilizou alavanca, gente, e vai começar agora, comecem pelas retas, tá? Ela é mais fácil de trabalhar. Pode ser apical, pode ser Celdin, a que vocês tiverem. Todas elas vão ter 3 opções de ação, 3 formas, 3 trabalhos. É a ação de cunha, a alavancagem e a ação de sarrilho. O que é cada um desses? Vou falar agora. A ação de cunha é essa que está aparecendo na tela. Você, com uma alavanca reta, visualiza aonde que está o osso e o dente. Naquele espaço entre um e outro, você vai entrar com a sua alavanca. Ali, no momento que você calçou a alavanca, você vai fincar a alavanca. Preste atenção na palavra. Você vai fincar a alavanca lá. Você vai forçar ela, até ela forçar o dente para um lado, o osso para o outro. Você vai criar um espaço lá. Isso é ação de cunha. Quando você força a alavanca para entrar nesse espaço. Esse é o espaço do ligamento periodontal, tá? Então, a ação de cunha é isso. Eu já vou voltar a falar da ação de cunha, tá? Outra ação muito utilizada. Essa ação de alavancagem eu não uso muito. É a ação de sarrilho. Para quem não lembra, a ação de sarrilho é aquela que você está com a alavanca e você gira a alavanca. Quando você gira, ela faz um movimento para extrair o dente, tá? Então, imaginem aqui como está na tela. Eu vou ter a minha alavanca calçada entre a raiz, ou o dente, e o osso alveolar aqui embaixo. Nesse momento que ela está calçada, você gira ela. Quando você gira ela, ela vai forçar o dente para fora. Beleza? Tá. Pega a ação de cunha e pega a ação de sarrilho. Pega na cabeça de vocês. Ação de cunha, fincar. Ação de sarrilho, girar. Agora, eu vou unir isso na cabeça de vocês. Tá, Elisa, já falo. Como que a ação de cunha e a ação de sarrilho se complementam? A maior dificuldade de quem vai extrair dente, quem não usa muito alavanca, é o tal do ponto de apoio. Meu Deus, que isso gera uma dor de cabeça. Professor, eu não consigo dar apoio. Professor, eu não consigo dar apoio. Estou tentando, mas escapa. Eu giro, mas ela gira em falso. Pois bem, novidade para vocês. O ponto de apoio, ele não é uma entidade que está lá esperando você. O dente não vem, Deus não faz ponto de apoio para você colocar alavanca, meu bem. Você tem que criar o ponto de apoio. Sabe como é que você cria o ponto de apoio? Ação de cunha. Você finca a alavanca contra o dente e osso, cria um ponto que ali você vai usar para calçar sua alavanca. Então, imagina essa imagem que está na tela. A alavanca, ela está a 90 graus com o dente que você quer extrair.
Você calça a alavanca ali. Antes de você girar a alavanca, você vai forçar essa alavanca. Você vai fincar a alavanca nesse espaço. Isso é ação de cunha. Então, nessa posição que está na tela, força, finca a alavanca. Ação de cunha. A hora que você fincou a alavanca, Renan, fincou, travou, tá duro. Parabéns, ponto de apoio. Você criou o ponto de apoio. Aí você vai fazer o movimento de sarrilho. Então, primeiro, cunha, finca, força a alavanca. Depois, sarrilho, gira, e aí você vai ver o dente começar a luxar. Espero que tenham entendido isso. Então, o ponto de apoio não é algo que está lá e você vai achar passivamente. Você vai criar ele, vai fincar a alavanca ali. Então, você pode trabalhar a alavanca 90 graus, você pode trabalhar ela longitudinal ao dente, como está aqui, ó. Nessa imagem anterior aqui. Cadê? Ó, imaginem essa imagem aqui, ó. Aqui eu faço ação de cunha, finco a alavanca ali. Renan, a alavanca travou. Nessa mesma posição, você gira. Faz um sarrilho desse jeito. É possível? É possível. É possível fazer nessa outra imagem. Você vai com a alavanca 90 graus, finca a alavanca. Depois gira. É possível. É assim que se usa a alavanca. A ação de cunha e de sarrilho estão sempre juntas. Você sempre tem que forçar a alavanca para daí girar. Muitas vezes você gira fincando ela, para não perder o ponto de apoio. Para sempre manter a alavanca tensionada naquela área que você escolheu. Tá bom? Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, vão mandando aí, tá, gente? Vou respondendo a dúvida aqui da Elisa. Qual alavanca usar para qual dente? As alavancas são diferentes, pessoal, dos fórceps. Por exemplo, a alavanca Selden reta. A alavanca Selden reta tira qualquer dente da boca. A alavanca apical, que é aquela que tem uma cunha, ela tira qualquer dente da boca. A alavanca apexo, ela tira qualquer dente da boca. As alavancas retas servem para todas as áreas da boca. Entendeu, Elisa? O que vai diferenciar? Esse é o quê? Não entendi, Elisa. Desci ao lado? Enfim. Explica melhor aí. Então, usando a alavanca... Tá escutando, Renan? É assim, porque sempre me falaram o lado correto para tirar um dente. Quando na hora que você tá pulsando lá, você tá enfuncando a alavanca, mexe a coroa do lado. Então, eu queria saber o lado certo da reta. Não é um lado redondo e um lado reto da alavanca. Entendi. Entendeu? Eu vou aproveitar que você falou isso e vou falar mais de uma coisa. Quando a gente luxa o dente, um dente qualquer que você quer tirar, o seu ponto de apoio, ele não é no dente ao lado, tá, gente? É que muitas vezes é mais fácil apoiar no dente do lado, mas não é para apoiar no dente do lado. A técnica correta é você apoiar no osso alveolar. Sabe o osso que fica entre dois dentes? É aquele osso ali que a gente tem que usar para apoio, tá? Não é para usar o dente vizinho. Lógico, você está movimentando a alavanca. A alavanca às vezes sai um pouquinho do lugar e pode forçar o dente ao lado. Mas o seu objetivo é tentar usar o osso como apoio, tá, Elisa? Elisa e toda a turma. Sempre procurem jogar o ponto de apoio o mais em direção ao osso possível. Assim você força menos o dente ao lado. Sempre se esforcem para forçar menos possível o dente ao lado, tá? Obrigado. Agora, sobre qual lado da alavanca usar? Por exemplo, a Selden, ela tem esse lado reto aqui. Esse lado reto liso é o lado que vai ficar virado para o dente que você quer tirar. Por quê? Porque bem na quina dessa alavanca, ela é bem afiada, tá? Ela, bom, idealmente teria que ser afiada, né? Elas vão ficando velhas e vão perdendo o fio. A mesma coisa acontece na apical. A apical tem tipo uma concha.
o lado da concha tem que ficar virado para o dente que você quer extrair. Dessa maneira, a hora que você faz o sarrilho, a partezinha que é mais afiada trava no dente que você quer extrair. Apexo é a mesma coisa. Ó. Apexo também tem uma conchinha aqui. Você vai virar a concha para o lado do dente que você quer extrair. A diferença, a apexo ela é muito parecida com a apical. É que ela tem esse serrilhado aqui, estão vendo? Esse serrilhado aqui é muito bacana. Ele escorrega menos no dente que você está extraindo. Entendeu, Elisa? Então aqui, ó, quando eu vou extrair um dente, o lado mais biselado da minha alavanca, seja uma cunha ou mais afiado, eu viro para o dente que eu quero extrair. O lado arredondado das alavancas é sempre para o dente vizinho. Espero ter respondido. Estamos com 1h30 de aula. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu não vou falar de... Não vou falar de terceiro molar e também não vou falar de complicações, tá? Porque, infelizmente, o tempo é curto para isso. Oi, Nara. Inclusive, se quiser, para 2023, coloca uma aula de complicações que eu posso dar sem problema nenhum, tá? Aí a gente fala só de complicações. Hemorragia, hematoma, edema, quebrou agulha, quebrou mandíbula, para onde que eu mando, como é que eu peço no CISREG, eu mando para o CORE, eu mando para o UPA, a gente dá uma outra aula completa sobre isso. Nossa, já agradeço. Agendado. Beleza. A partir da exodontia do dente que você está tirando, aí a gente vai fazer a sutura, tá, pessoal? Aqui. Sobre sutura. Todos os alvéolos têm que ser suturados. O único alvéolo que não vai suturar é o do dente descido, porque já está vindo um dente permanente a seguir, tá? Agora, o restante dos alvéolos tem que ser suturados. Renan, era um alvéolo pequeno, tem que suturar. Ah, era um alvéolo grande, pô, aí tem que suturar mesmo. Pô, o dente estava reabsorvendo, tem que suturar. Mas já formou um hematoma, já formou um coágulo, tem que suturar, gente. A gente sempre procura aproximar os bordos o máximo possível. Se é um alvéolo pequeno, você coapta e tem uma cicatrização por primeira intenção. Se é um alvéolo grande, você aproxima os bordos e ajuda a manter aquele coágulo lá dentro. Então, a sutura tem que fazer parte de todos os procedimentos cirúrgicos de vocês. Renan, na minha unidade tem Hemospon, eu coloco só o Hemospon, beleza? Não, por favor. Quer usar Hemospon? A vida é sua, mas em cima desse Hemospon, sutura, por favor. Você reduz a entrada de alimento, você evita deslocamento do Hemospon ou do coágulo, e você garante um pós-operatório melhor para o seu paciente. Por que melhora o pós-operatório? Porque auxilia o processo de cicatrização. Você reduz ali em alguns dias, talvez semanas, o processo de cicatrização, tá? Renan, qual fio? Qual é o melhor? Assunto velho, tá? Melhor fio para a boca, para exodontia, é o nylon, fio monofilamentar. Para exodontia, mais especificamente, o nylon 4.0. É o que a gente tem disponível mesmo na rede, ele é o melhor. Nylon 4.0 para exodontias. Se for uma sutura em língua, alguma coisa assim, pode utilizar o seda, viu? Que é um fio mais macio, mais confortável. Mas alvéolos, nylon, tá bom? Sobre pontos, vocês têm dúvida, gente? Se tem alguém aí se falando mentalmente, pô, só sei dar ponto simples, cara. Será que ele vai falar alguma coisa de ponto em X, ponto em U, ponto contínuo, festonado? Se você só sabe fazer ponto simples e você é bom de ponto simples, meu amigo, faça ponto simples. Faz 1000 pontos simples. Se você é bom em ponto simples. E garante que vai ficar legal. Não precisa sair inventando moda de fazer ponto que você não sabe fazer e depois deixa seu ponto todo frouxo. Se você é bom de ponto simples, faz ponto simples. Eu não sou chato com isso. Ah, e o melhor ponto para alvéolo é o ponto em X. Cara, se você fizer 2 pontos simples, faz um ponto simples
atravessado de um lado e outro ponto simples atravessado de outro, o resultado é o quê? É um X. Se você é bom de ponto simples, faz ponto simples. Quem domina outros tipos de ponto, tranquilo, pode fazer, tá? Quem quer aprender mais pontos, quem quiser fazer coisas diferentes, saiba que não é olhando no YouTube que você vai aprender, tá? Você pode até usar os vídeos do YouTube para ter uma base. Mas o que eu sugiro vocês fazerem? Vai lá no açougue, compra uma língua, leva material para casa, abre na mesa à noite, na hora que você estiver descansando, e fica brincando de dar ponto na língua. Quantos de vocês fazem isso? Quantos de vocês perdem tempo treinando essas coisas? Porque é uma coisa que a gente faz demais. A gente renova material, a gente regrava, a gente fica procurando na internet, por exemplo, manequim para sutura. Existem manequins para sutura, pessoal, que já vem com os defeitos, vários defeitos, numa pecinha pequena, mais ou menos 15 por 10. É desse tamanho aqui assim. 15 por 10. Custa R$70. Vem vários defeitos, você pode ir suturando. Se você não quiser gastar R$70, compra uma língua. Você vai gastar 5 pila. E mais o fio, né? Mas quer aprender pontos novos? Usa um recurso desse. Compra uma língua ou compra um desses manequins e vai ver no YouTube. Pô, vou ver no YouTube e vou fazer na língua. E você vai aprender a dar outros pontos, tá? Então, assim, quer aprender algo novo? Muitas vezes você em casa consegue, tá? Vai melhorar a sua incisão? Pô, compra uma língua, leva umas lâminas para casa e fica incisando a língua. Fica treinando incisão e sutura. Vai brincando, tá? Se você é bom de ponto simples, faça ponto simples. Disso que a gente falou até agora, alguma dúvida, pessoal? Meu objetivo era até fazer uma aula nem tão longa. A gente já está com quase 1h40. E dentro disso que eu expus para vocês, a ideia era passar algumas coisas de desgaste de osso, desgaste de dente, pontos de apoio para alavanca, a possibilidade de usar alavanca, tá? Espero ter acrescentado um pouquinho aí.